aí eu volto para o mundo das dietas. Então, a gente veio esclarecer e trazer um pouco, fazer essa discussão de que é possível, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A gente vai colocar um pequeno direcionamento para vocês sobre o que a gente vai conversar. Não é especificamente um caso, né? Porque a gente não tem tantos dados, mas é uma pergunta direcionadora da nossa conversa. Eu vou colocar no chat para vocês e a gente vai ler também. Então, essa foi uma pergunta um pouquinho parecida que a gente recebeu na capacitação, né? E a gente achou que foi um tema muito pertinente até para a gente ampliar e conversar mais com vocês sobre ele, né? Então, como lidar com um paciente que tem diabetes e glicemia alterada e come quantidades exageradas de doce ultraprocessados? Nesse caso, não é importante prescrever o que a paciente irá comer ou pelo menos fazer metas de modificação em hábitos diários? É possível cuidar de doenças crônicas não transmissíveis sem dieta? Então, essa é uma pergunta muito interessante. E a gente tem falado sempre isso para vocês, né? Que ouvir essa pergunta é algo positivo, no sentido que o pedido por trás dela é um pedido de um profissional que se importa com a sua paciente, certo? E isso para a gente é um motivo de comemoração, orgulho de todas as profissionais de saúde que vocês são. Ainda assim, a gente vai começar essa fala, né, dizendo o seguinte, né, que a prescrição não garante aderência, certo? Então, vou repetir. A prescrição não garante aderência. Muitas vezes, como profissionais de saúde, o que a gente aprendeu a fazer foi determinar exatamente o que a pessoa deve ou não deve fazer. E é curioso essa pergunta, né? Que surgiu já de dentro de alguém que está acabando de começar a capacitação, né? E a gente resolveu falar dela porque é comum de quando a gente está nesse começo, esse medo, né? Por quê? Porque eu aprendi que esse é meu trabalho, esse é meu papel, é isso que eu preciso fazer. Ó, dona Joana, isso aqui é o que você precisa fazer, certo? E aí é como se esse contrato já tivesse sido pago, né? Eu fiz a minha obrigação como profissional e agora começa a obrigação do paciente. Mas essa pergunta ela é interessante porque ela é o cerne exatamente do que a gente está fazendo aqui. Então, a primeira colocação que a gente queria fazer é: prescrição não garante aderência. E a segunda é, muito provavelmente, essa pessoa que tem uma doença crônica não transmissível já ouviu essa recomendação muitas vezes. Né? Então, assim, a não ser que você trabalhe com materno infantil, a mãe também já vai ter escutado muitas vezes, né? Essa pessoa já ouviu, já recebeu essa prescrição, né? E aí, a gente sabe que a prescrição ela funciona, pode funcionar como um alívio de que a gente fez o nosso trabalho. Mas fica a pergunta, como vamos além? Certo? E é disso que a gente vai falar para vocês. Nós queremos começar através de algumas diretrizes, certo? Em como abordar esse caso através da mudança de comportamento alimentar baseado em Mindful Eating. A gente preparou 7 diretrizes para vocês e depois nós vamos citar uma ferramenta que nós utilizamos dentro da capacitação. Então, a gente quer que vocês conheçam a direção e conheçam a ferramenta, certo? Para que a gente possa iniciar esse caso.
Mas esse é o pano de fundo em que ele acontece. Você precisa saber que provavelmente essa paciente já recebeu essa recomendação, que prescrição não garante aderência e que sim, às vezes só é um alívio da gente saber que, ou da gente sentir que fez o nosso trabalho. Mas que o nosso objetivo aqui não é apenas cumprir tabela, mas ter resultado. De não ser mais uma dieta na vida, uma prescrição na vida dessa pessoa. Nós não queremos ser mais uma prescrição na vida dessa pessoa. Né? Vamos, então, para as nossas diretrizes de abordagem? Dri? Então, vamos começar pela primeira. Tendo essa base que a Paula trouxe, a primeira é saber o que não funciona. Então, quando a gente pensa diabetes do tipo 2, por exemplo, a gente começa a falar sobre consumo de açúcares, carboidrato. O fato de falar sobre isso e falar sobre o não consumo não funciona. E aí, muito trazendo assim, o que a gente tem discutido lá no workshop do Comer Compassivo, o que a gente tem conversado com vocês, de que as dietas não funcionam. Não é porque a pessoa tem uma doença crônica não transmissível que magicamente todas aquelas coisas que a gente falou vão mudar. Tá? E aí, então, a base dessa primeira diretriz é saber o que não funciona. E o nosso workshop funciona para trazer tudo isso. Então, quando eu estou falando de um cardápio ou uma restrição para quem tem diabetes tipo 2 ou quem tem síndrome do intestino irritável, hipertensão, qualquer uma dessas doenças crônicas não transmissíveis, eu estou falando de todos aqueles mecanismos. Então, da fissura por aquele alimento que eu falei que não podia comer, pelo apertar o botão vermelho, né? Então, o corpo entra em estresse, o cérebro entra em estresse. Então, tudo isso que a gente já falou continua não funcionando para as doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente começa por essa primeira diretriz, tá? Por que ela é primeira? Porque ela é tão importante. Porque quando o assunto é doenças crônicas não transmissíveis, pode ser que a gente esqueça os malefícios de fazer dieta. Nesse caso, a dieta ela tem um complemento. Dieta para cuidar da doença crônica não transmissível. Mas a dieta continua não funcionando. Então, a dieta não é esse lugar do cuidado. Então, é bem importante a gente se lembrar disso. Dietas, seja lá a intenção, elas não funcionam. Seja para perder peso, né, para ficar mais saudável, ou para cuidar das doenças crônicas não transmissíveis. E aí, acho que trazendo, né, a gente estava conversando sobre isso antes de entrar, o quanto eu sou nutricionista, né? Então vou trazer isso, mas isso se aplica também para psicologia, medicina, né? E outros profissionais da área da saúde que estão cuidando da relação com a comida. O quanto o fato da gente não falar alguma coisa parece negligência. Essa é a nossa segunda diretriz. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa no meu consultório que tem diabetes do tipo 2, se eu não falar para ela sobre consumo de açúcares, carboidratos, eu estou sendo negligente. E aí a gente queria que vocês pudessem, né, dependendo da profissão de vocês, olhar para isso. Olhar de que o fato da gente não compreender que não é negligência não fazermos algo que não funciona. Tem 3 negações nessa frase, né? Vamos transformar ela, né? A gente não está sendo negligente ao não indicar dieta. Que aí vem para a nossa terceira diretriz, que é não é saúde promover algo que não funciona. E aí, como, assim, eu consigo compreender, às vezes a gente não tem muitas estratégias e recursos mesmo para cuidar. O que eu vou falar além de que, olha, não coma isso? Então, é a maneira, às vezes, que a gente encontra de lidar com esses casos desafiadores, por exemplo, como as doenças crônicas. Então, relembrando para a gente para a quarta diretriz. Primeira,
saber o que não funciona. Dietas não funcionam para doenças crônicas não transmissíveis. Segunda, não é negligência parar de falar algo que não funciona. Tá? E terceiro, enquanto lá a gente faz a nossa promessa, enquanto profissionais da área da saúde, não é promover saúde dizer algo que não funciona. Tá? A gente está criando com vocês algo que a gente tem falado com um pouco da desesperança, né, Paulete? A desesperança criativa, que é esse espaço super potente que agora a gente vai entrar nas próximas diretrizes, né? Então, também faz parte das diretrizes entender, sim, a sabedoria da doença crônica não transmissível. Então, a gente sabe que a doença crônica não transmissível, ela vai trazer particularidades para aquele caso, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco na outra diretriz, né? Existem condutas que, tomadas com evidência, né, baseada em evidência, podem nos ajudar. Então, lembra que a gente falou para vocês? Isso faz parte do Mindful Eating, da mudança de comportamento alimentar baseada em Mindful Eating. Acrescentar as informações como aliadas e não como inimigas. Certo? Então, sim, faz parte compreender a sabedoria externa. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, a paciente que é insulino dependente, ensiná-la a contar carboidrato, né? Mas tem dois tipos de contagem de carboidrato: uma contagem terrorista ou uma contagem aliada, né? Na síndrome do intestino irritável, existem os alimentos promotores de saúde, né? Vou usar outro exemplo: esteatose hepática. Existem os alimentos promotores de saúde e existem maneiras de falar sobre eles, do que sempre escolher a via da dor. Ai, meu Deus! Eu vou ter um chilique enorme aqui agora, porque entrou um bicho gigante aqui. Então, isso acontece nas nossas aulas, né? Não, é pior, é tipo assim, ó, é o único animal que eu tenho. A minha gata vai me salvar. Que eu tenho pavor. Eu vou precisar sair daqui. Dri, você pega aí, eu já volto. Pego, pode ir. Bom, então a gente está entrando na diretriz que é realmente utilizar a informação externa sobre essa doença crônica não transmissível a favor da pessoa atendida. A Paulita estava falando da esteatose, talvez a gente possa falar da síndrome do intestino irritável. A gente sabe que a cúrcuma, a ciência está mostrando que impacta na saúde do intestino. Então a gente pode ir utilizando essas informações, mas não para alimentar aquela forma de pensamento, aquela maneira da mente funcionar. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo com você, que é geralmente essa via que a gente escolhe quando existe o cuidado da doença crônica não transmissível, que é o cuidado pelo medo, a motivação pelo medo. Eu motivo a mudança de comportamento e aí ela não funciona, justamente porque ela vem desse lugar do medo. Uma outra coisa importante é que quando a gente está falando dessa... como é que a gente explica dentro do consultório para essa pessoa que está ali na nossa frente o que é essa doença crônica não transmissível? A gente está juntando tudo, né? A gente está falando de diabetes do tipo 2, a gente está falando de síndrome do intestino irritável, a gente está falando de esteatose, mas a gente também pode incluir doença celíaca, né? Desafios de digestão do glúten, intolerância à lactose, né? Como é que a gente explica dentro do consultório a partir de um lugar não do medo, da via do medo como motivação de mudança de comportamento? Às vezes chega, por exemplo, no consultório, uma pessoa que tem diabetes há muitos anos
E aí eu pergunto, você sabe como é que isso impacta no corpo? E já passou por vários profissionais da área da saúde. Ela não faz a mínima ideia. Ela sabe que ela não pode comer açúcar. Isso ela gravou. Isso não muda comportamento, mas ela não sabe como é que o corpo. Por exemplo, quando a gente explica de maneira simples, eu gosto muito dos jeitos que a Paulista, né, médica, os jeitos que a Paula vai explicando, e por isso que a gente trabalha com isso dentro do módulo 4. Como explicar? Então, quando uma pessoa chega dentro do consultório, tá lá com diabetes, daí a gente fala: olha, o que está acontecendo é que não tem mais a chave para açúcar entrar dentro da sua célula, e sua célula está faminta. Então é por isso que eu percebi que minha fome nunca passa. Sabe? Então, a forma de explicar como funciona essa doença, porque como é que o corpo responde também, é algo que vai ajudar nesse processo do cuidado. Mas olha só, essa maneira de explicação, ela não pega a via do medo. Ela pega a via do que está acontecendo, do entendimento. Né? Então, a gente vai trazendo isso. Paulitia, salva aí, tá tudo certo. A Minerva me salvou. Oh, nem precisei chamar meu marido, tá vendo? Essas são as vantagens de ter um gatinho. Uhum. Oh, e aí, pessoal, a Adri está falando do medo, né? Eu me lembrei de quanto essa motivação, né? Falando nessa questão das nossas diretrizes de direcionamento, o quanto o desespero do diagnóstico inicial ou de uma piora momentânea pode nos levar a essa motivação que nos move por algum tempo. Então, por exemplo, uma ativação de uma crise de síndrome do intestino irritável, uma crise renal, uma piora da insulina, uma pessoa que precisa acrescentar um remédio, né, que passou de insulino dependente para, aliás, que passou de uma pessoa que tomava medicação via oral para insulina. E aí o que a gente pode falar para vocês é que muitas vezes esses gatilhos que levam os pacientes a procurar vocês não serão gatilhos duradouros o suficiente para que eles continuem, mas que sim eles vivam num ciclo de procurar o profissional de saúde pela dor, não sustentar a dieta por um tempo, ter uma nova piora e assim o ciclo continua, assim como o ciclo das dietas. Podemos dizer que esse é o ciclo da recaída das doenças crônicas não transmissíveis. Porque o paciente vem para a gente por conta de uma piora, por conta de uma recaída ou lapso, que o lapso é um tempinho que ele ficou sem tratamento, mas muitas pessoas ficam, às vezes, mais tempo, até aí volta a acompanhar, até ter uma nova piora. Então, a gente precisa saber que a prescrição dietética, ela também é um motivador para essa roda continuar. Então, quando você coloca uma pausa nessa roda e fala: pera, vamos falar sobre tudo isso? Sobre como sempre foi o motivo de você procurar de novo um profissional? A última vez, por que você procurou? Ah, porque eu estava em crise. Ah, porque eu tive que aumentar remédio. Ah, porque meu exame estava ruim. Quanto tempo durou o acompanhamento? Ah, acho que eu fui umas 3 vezes na Nutri e fui 2 vezes no endócrino. Então, a roda da doença crônica não transmissível também é igual à roda da dieta. É que a gente acaba falando menos porque a roda da dieta acaba sendo um interesse maior. Mas a roda da doença crônica não transmissível é igual. Então, a nossa diretriz aqui e aí respondendo essa pergunta, a história é possível cuidar da doença crônica não transmissível sem dieta? A gente vai fazer de novo para vocês uma outra pergunta. É possível cuidar com? E aí o que a ciência vai mostrar para a gente é não. E isso não quer dizer ignorar a sabedoria externa, né? Então, a gente também precisa. Uma outra diretriz que a gente fala é
não colocar tudo na conta da comida. Você quer falar sobre isso, Dri, quer que eu fale? Pode começar, Paulista, aí eu vou trazendo também. Tá. Então, o que quer dizer não colocar tudo na conta da comida? Eu vou trazer exemplos para vocês compreenderem isso, tá? Então, por exemplo, a paciente piorou, teoricamente, né? Teve uma piora na diabetes. E aí, a história natural da doença é piora. E muitas vezes a gente acha que a pessoa foi a culpada por essa piora. Eu vou dar um exemplo para vocês assim. A história natural da diabetes, que depois de 10 anos a pessoa pode entrar na insulina, não necessariamente foi porque ela estava comendo errado. A doença tem uma história natural, né? A gente sempre gosta de falar para esse paciente assim, olha, você entrou na insulina depois de 20 anos. Então, eu tenho certeza que você está fazendo tudo certo. Porque a história natural é entrar com 10. Né? Então, a história natural da diabetes é ter fome aumentada na descompensação. É não identificar tão bem os sinais de fome. Que os sinais de fome podem ser confundidos com hipoglicemia. Então, a gente tem que conhecer muito mais ainda as histórias das doenças para, se a gente quer oferecer cuidado de qualidade, sem sempre cair nesse mesmo discurso de que é só a questão da comida. Né? Então, assim, síndrome do intestino irritável, talvez ela vai cursar com algumas crises menores ou mais não tão graves, né? Independente do que a pessoa só está comendo. Às vezes não foi a alimentação que gerou um gatilho para a crise. Mas se a gente não conta isso para o paciente, ele sempre vai carregar uma culpa muito grande que vai adicionar um sofrimento desnecessário. Ele vai sempre se perguntar: o que eu fiz? E às vezes a resposta é: não fez nada. Às vezes pode ser que sim, né? Mas quando a gente traz gentileza e curiosidade para esse processo, a gente pode adicionar a leveza necessária, inclusive para que, caso tenha sido um comportamento o gatilhador de uma piora ou de uma crise, que ele possa se abrir para isso, para aprender o que fazer com isso, para que da próxima vez, lembra que a gente falou lá na semana do uso não da ausência de recurso? E para isso eu preciso acolhimento, inclusive para quando tiver sido gatilhado por conta de um comportamento. Adicionar culpa e vergonha não vai ajudar a pessoa a se apropriar daquilo que ela poderia executar de mudança, né? O que surge aí, Dri? Acho que é algo interessante, você falou da procura das pessoas pela dor, né, ou por aquele momento de descompensação do diabetes, crise, né? Muitas vezes a gente pode olhar esse lugar de não pôr tudo na conta da comida, que é olhar para outros comportamentos que trazem saúde. Por exemplo, como o movimento do corpo. Às vezes uma pessoa está com esses desafios da doença crônica não transmissível e olhar para a comida naquele momento está extremamente desafiador. É como se não tivesse espaço para olhar para a comida. Você falou, sempre vou lembrar de exemplo do síndrome do intestino irritável também, né? Mas eu não quero saber sobre fazer novos alimentos. Né? Não quero ir para a cozinha agora. Mas talvez tenha uma abertura para movimentar o corpo. Para trazer, então, essa ideia também de não colocar tudo na conta da comida é começar a ampliar esse lugar do cuidado. A gente fala isso várias vezes dentro da capacitação. Toda vez que vocês vão ficar cansadas, né? Que bom, do triângulo do mindfulness. A gente está falando de pensamentos, de sensações do corpo, a gente está falando de emoções. Então, tem espaço para cuidar
da comida, tem espaço para cuidar de como eu cuido das minhas emoções, tem espaço para cuidar de como eu movimento o meu corpo, como isso impacta nas sensações do meu corpo. E aí eu não coloco todo o cuidado só centrado na comida. E tem a parte também, se a gente está falando de doenças crônicas não transmissíveis, tem a parte medicamentosa. Então, todo esse processo pode... A gente vai diversificando o cuidado. E talvez aquilo que o paciente está mais aberto naquele momento. Às vezes, principalmente quando o sofrimento vem, e nas doenças crônicas não transmissíveis pode vir muito ligado à comida, eu posso soltar um pouco isso e olhar para outros lugares de cuidado. E aí, pessoal, falando mais diretamente sobre ações possíveis dentro do consultório, porque isso que vocês acabaram de assistir é um dos grandes diferenciais da nossa capacitação, que é contexto e prática, certo? Então, nós não deixaremos, a gente faz questão de nunca deixar vocês sem contexto, porque nós precisamos compreender aonde se encaixa a ferramenta, porque senão nós seremos substituídos, né? Então, não é uma questão só da ferramenta que nós vamos apresentar, mas também de contexto. A ferramenta aplicada dentro de um contexto de cuidado específico, que é o método, ela faz sentido. Então, nesse caso, né, então, como lidar com uma paciente que tem diabetes, glicemia alterada e come quantidades exageradas de doce e ultraprocessado? A pergunta é: o que está acontecendo? O que a faz comer quantidades exageradas de doces e ultraprocessados? Pode ser uma série de questões. Pode ser uma hiperativação de sistema vermelho, de sistema azul, que é algo que a gente fala lá dentro da capacitação, que é a teoria dos 3 cérebros, né? Pode ser comer emocional, pode ser uma falta de nutrição adequada, que faz com que ela precise de doce e ultraprocessado, porque, na verdade, ela está tentando comer pouco, é um comer guiado por privação. É um dos 120 gatilhos que a gente apresentou para vocês? É uma inabilidade específica? Né? Qual é o problema? E aí, quando a gente está com um caso que as perguntas são muitas, o que a gente orienta para as nossas alunas é essa ferramenta que a gente vai mostrar para vocês. Ela é exclusiva da capacitação, mas a gente quer mostrar ela para vocês. E apareceu de novo. Ela tinha ido embora. Aí vai ser ótimo, né? Meu Deus do céu. Gente, olha, é uma mariposa e eu tenho uma coisa com isso. Aconteceu isso em algum momento da outra capacitação também, né, Dri? Foi uma Mas barata. foi uma barata, não foi? E aí é o seguinte, gente, eu coloquei tela no meu quarto para não acontecer isso. Mas aí o bicho achou outra via para poder fazer o dar escândalo para poder Ao ensinar vivo. coisas para vocês. Ó, vamos lá. Então, essa daqui é a ferramenta. Eu achei que a minha gatinha tinha expulsado ela, que eu acho que ela tá com medo, então ela tá se escondendo da gata. A gata tá aqui, ó, toda. Filha, continua aí, tá bom? Mamãe vai te dar mais sachê hoje. Tipo, como recompensar o gato? Ó, então, pessoal, essa daqui é a nossa anamnese de avaliação de comportamento alimentar. Quando nós temos um caso que está muito aberto, né? Ou seja, nós não sabemos o que está causando aquela alteração de comportamento, como essa aqui que a gente que a pessoa descreveu, nós vamos aplicar uma anamnese, certo? E aí essa anamnese ela é extremamente completa, né? Então, ó, motivo da consulta, como ficou sabendo do nosso trabalho, se você já passou com nutricionista, quais são os outros acompanhamentos que você está fazendo, quais são as medicações em uso. Muitas vezes a gente talvez tenha um paciente, e isso já aconteceu várias vezes, tomando uma medicação que traz aumento de fome, que traz diminuição de fome, e são várias medicações, a gente fala de todas elas dentro da capacitação. São várias medicações que fazem a pessoa ter hiperpalatabilidade, ou aumento de peso, outras comorbidades que
que causam isso, né? A gente começa a avaliar o histórico do peso. Quanto você pesa? Você se pesa? Com que frequência? Será que é um gatilho de balança que está fazendo ela comer muito? Então, cada vez que ela vê um número que ela não gosta, ela procura comida? Né? A gente vai conseguir descobrir tudo com essa anamnese, né? Então, ó, será que ela é uma dietista crônica? Será que ela está com o metabolismo diminuído por conta da quantidade de dieta que ela fez? Então, ó, quantos quilos perdeu em cada dieta? Quantos quilos somados, né? Você já perdeu até hoje, né? Subtraia o seu peso perdido total com o seu peso de hoje. Quanto você pesaria? Muitas pacientes descobrem aqui que são dietistas crônicas. Ela estaria com um peso negativo se ela nunca tivesse reganhado peso, né? Então, maior peso que a pessoa já chegou, menor peso que chegou, o peso que ela tem ali num ideal, né? Como ela decidiu que isso era o peso desejado? Isso a gente consegue identificar o quanto ela está dentro da mentalidade da dieta. Por exemplo, como ela decidiu? Tem muitas respostas aqui, né? Às vezes, tipo, 10 quilos abaixo da minha altura. 5 quilos a menos do que eu já pesei. Eu já vi várias respostas da pessoa, como ela decidiu que isso era o peso ideal. Qual foi o peso que ela conseguiu manter por mais tempo, né? Quantas calorias ela pensa que precisa para manter o peso? Quantas calorias ela pensa que ela precisa para manter o menor peso que ela já teve, né? Então, a gente vai passar na anamnese, né? Histórico menstrual, padrão alimentar, né? Então, ó, como você decide que é a quantidade que você deve comer? Como você sente? Como você sabe que está saciada depois de comer? Como você sabe que você está com fome? Aqui a gente começa a identificar, né? Talvez tenha questões de sabedoria intrínseca, né? Aí aqui, ó, a gente entra em questões comportamentais. Responda sim ou não, né? Eu costumo comer quando tenho fome? Talvez a resposta seja não, a pessoa está tentando não comer, ou sim. Costumo comer quando não tenho fome? Talvez seja um comer emocional ou um comer restrito, né? Eu sei diferenciar fome física e emocional, né? E aí, ó, qual comida você não come? Qual a sua comida favorita? As afirmações de padrão alimentar, né? Assinale as afirmações dos padrões, né? Eu como 3 refeições ao dia, eu saio da dieta quase todos os dias, né? Então aqui tem alguns comportamentos de risco para a gente avaliar, o histórico dela de dieta, ó, relacionamento com a comida. Aí a gente pede para elas marcarem tudo, né? Eu evito uma comida se eu não sei como foi preparada. Eu evito comer uma comida se eu não sei o conteúdo nutricional. Eu não vou comer, a não ser que eu possa me exercitar ou purgar depois. Eu fico chateada e sou incapaz de comer em determinado momento. Eu fico chateada com outros alimentos além do que eu planejei, né? E aí tem todas as frases, né? Eu me sinto envergonhada de comer. Eu como os mesmos alimentos diariamente. A gente tem todas essas maneiras de identificar, né? O histórico de exercício, as necessidades e desejos, né? Então, essa daqui é a nossa anamnese, que ela, em alguns casos, vem antes lá do que a gente mostrou para vocês, que é o SWAP, e depois a identificação dos problemas e habilidades. Porque quando a gente não sabe onde que está o problema do comportamento alimentar, a anamnese garante que eu vou descobrir onde estão os desafios do comportamento alimentar. E que eu saiba como encaminhar o SWAP, os problemas e as habilidades. Dri? Acho que é bem interessante a gente falar isso, né? Às vezes, sair desse lugar de eu já sei onde está a questão. A questão, né? Então já vem com a coisa direcionada. Tem um desafio. Por que come tantos ultraprocessados? Então, qual que é a linha? Diminui o consumo de ultraprocessados. Simples.
E isso não é útil, e isso não traz efeitos duradouros, né? Então, a anamnese vai ajudar a entender o que está acontecendo, vai dar uma direção, vai trazer essa luz também, para que a gente possa fazer essa lista de habilidades, problemas e habilidades. Né? E uma coisa que eu acho muito interessante da anamnese, dos formulários, é que o fato da gente olhar para ela já traz uma clareza, tanto para a gente enquanto profissional, quanto para a pessoa que tá respondendo aquilo. Eu acho isso muito interessante, porque aí traz esse lugar que falamos várias vezes de, peraí, quem é especialista na relação com a comida é a pessoa. Então, quando a gente traz essa pergunta, isso também pode trazer percepções e ela mostra para a gente dentro do consultório. Ah, agora que você me perguntou isso, eu estou me lembrando que tal. Então, lembrar que a pessoa que chega no nosso consultório, ela é especialista na própria relação com a comida. E essa anamnese vai ajudando a fazer isso. Exatamente. Desculpa, Dri. Pode falar. E é exatamente isso que o método faz a gente conseguir, que é que nós sejamos meio profissionais de saúde para que as pessoas descubram as questões e aprendam a lidar com as questões, né? E para isso a gente precisa ter um meio que é o aprender a fazer, né? Então, nesse momento que vocês se encontram agora, é um momento assim, vocês descobriram talvez um mundo novo, de novas possibilidades do que vocês podem adicionar de cuidado dentro do consultório. E esse é o momento que vocês precisam das ferramentas. Ter maneiras de conseguir ir mais longe do que a nossa prática nos levou até aqui, né, Dri? E algo que a gente queria trazer como uma última diretriz hoje é que a partir desse momento, eu vou lá para a anamnese, eu vou lá para essa lista de problemas e de habilidades, não cair em armadilhas. Ou seja, nas doenças crônicas, as habilidades têm uma peculiaridade. Por exemplo, a Paula falou do diabetes do tipo 2, falou da fome. Falou, por exemplo, do medicamento que aumenta a fome. E aí, enquanto habilidade, a gente está ensinando essa pessoa a se aproximar do sinal físico da fome. E aí, só que esse sinal físico da fome está aumentado. E aí, enquanto profissional da área da saúde, eu preciso conhecer essa armadilha. Porque aí eu sei que quando eu vou trabalhar essa habilidade com ela, eu vou trabalhar com o suporte de outras habilidades. Por exemplo, reconhecer saciedade do gosto, que a gente fala bastante lá dentro mais, né, do módulo 3, que é o módulo específico do Mindful Eating. Então, eu estou mais conectada com a fome, mas ela está aumentada, então talvez não seja sozinha uma habilidade que vai me ajudar a cuidar de mim. Mas quando eu associo percepção da fome, reconhecimento da fome, com saciedade do gosto, quando a minha boca teve o suficiente, também, estou vendo só o olhinho da Palmite, monitorando esse... Então, quando eu associo, né, a fome com a saturação das papilas gustativas, a fome da boca, e essa percepção de preenchimento gástrico, pronto. Agora essa paciente tem as habilidades necessárias para decidir esse ponto de comer e de parar de comer. Tá? Então, dentro vamos supor que essa pessoa tem síndrome do intestino irritável ou ela tenha refluxo, né? Talvez ela perceba, eu leio o sinal de fome parecido com o sinal de dor. Olha só, enquanto profissional da área da saúde, eu preciso saber dessa armadilha, porque aí eu vou trazendo habilidades combinadas para que ela consiga fazer uma decisão que vai realmente cuidar dela naquele momento. Se não, agora eu estou super percebendo, né? A paciente está super mais conectada com a fome, sinais do corpo, só que ela tá lendo dor como fome. Então, pouco a pouco, a gente vai trabalhando. E esse é o lugar onde a sabedoria externa da doença, conhecer bem essa sabedoria externa,
juntando com a habilidade de facilitar mindfulness e mindful eating no consultório, ele se encontra. Porque aí eu estou mais atenta ao que essa pessoa precisa. Né? Por quê? O que a gente quer no final das contas? Se a gente olha para as doenças crônicas não transmissíveis, o que a gente escuta batido, né? Lapidado, talvez. Mudança de hábitos alimentares. Como é que a gente muda hábitos alimentares? Realmente conseguindo facilitar a mudança de comportamento. E aqui a gente está trazendo essa mudança de comportamento pelo Mindful Eating. Tá? Então, olha só, 7 diretrizes, né? Ou várias diretrizes, se a gente não precisar numerar cada uma delas, né? Várias diretrizes para que a gente pudesse chegar ou mirar, né? Na intenção inicial, que é promover saúde para doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente precisou desse caminho de diretrizes para que a gente pudesse chegar nesse lugar. Uhum. E aí fica novamente o convite para vocês estarem conosco na capacitação e se lembrarem de nós quando vocês estiverem atendendo e a dieta for o único recurso que tiver surgido para ajudar essa paciente que está na sua frente. Porque esse lugar do conforto e do que é seguro para a gente, muitas vezes ele está falando, né? Ele está trazendo esse pedido, né? De que a prescrição, muitas vezes, ela traz um alívio do nosso trabalho como profissional, mas que ela vai fazer essa roda da doença crônica girar e se aprofundar, igual para a questão do peso, né? Então, como a gente disse para vocês lá na nossa semana, né? Hoje, isso é um diferencial. Amanhã será apenas mais uma obrigação. O profissional de saúde vai precisar compreender, e aí, seja você psicóloga ou nutri ou médica, né? Quantas vezes, né, você aqui que é psicóloga, e o paciente foi encaminhado para você justamente porque existe essa visão, né, de que, e é óbvio também que o nutri, por exemplo, e o médico não tem que dar conta dessa parte. Então, o paciente vem caindo na sua cadeira, que é o cara que, então, é o que dá conta. Só que aí você também não sabe trabalhar com mudança de comportamento alimentar. Você sabe trabalhar com mudança de comportamento. Falta o alimentar, né? Que não tem a ver com o nutriente, com a comida, mas o ato de comer. Por isso que também é do psicólogo. Né? Porque não tem a ver com o nutriente, a prescrição dietética, mas com o ato do comer e do relacionamento com essa comida, né? E aí eu estou deixando para vocês aqui o link para vocês poderem olhar, tirar dúvida. Se vocês tiverem dúvida, quer colocar aí seu WhatsApp no chat, Dri? Sim. Podem nos chamar para poder tirar dúvida. E dá tempo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pontual do que a gente explicou para vocês. Pode escrever a pergunta no chat. Né? Se ficou algo. Que esses 40 minutos que a gente esteve juntas, então, que vocês possam, né, ter percebido como é esse cuidado das doenças crônicas não transmissíveis a partir do mundo fora das dietas, né? Ó, a Cássia perguntou até que dia vai as inscrições. Boa pergunta. Nossa equipe está aqui. Pedir ajuda aqui para os universitários. Universitários, até que dia vai as inscrições? Sexta. Então, o pessoal não sei falou sexta-feira. Uhum. Então, até dia 8. Até dia 8 de julho.
Mais alguma coisa, pessoal? Sobre a capacitação? Ah, e lembrando, pessoal, que na quinta-feira a gente tem a primeira aula ao vivo do programa de Mindfulness, que é um dos bônus, certo? Então, se você entrar antes de sexta, né? Você pode entrar até sexta, é a inscrição, mas se você entrar antes de sexta, na quinta-feira já tem aula ao vivo, certo? De manhã. Aliás, a gente, antes aqui dessa reunião, a gente estava conversando e a sessão está muito legal, a gente está muito feliz de fazer isso. Então, nessa quinta-feira começa a aula ao vivo de bônus, tá? O Que grupo é de o curso? 8 semanas. Isso. A Uhum. Lorena falou, já me inscrevi e já comecei a Já comecei. capacitação. Bem-vinda, Lorena, muito obrigada. Só explicando para Rosa, Rosa, assim que você se inscreve, você já recebe o acesso por e-mail da plataforma Eduz, e aí você já começa as aulas gravadas. Então, a capacitação tem uma grade de aulas gravadas, e uma vez por mês, aos sábados, das 9 às 12, a gente se encontra ou para a sessão de perguntas e respostas, ou para a sessão de práticas e roleplay, que é algo que a gente faz bastante dentro das aulas ao vivo. Lembrando que para quem não pode estar ao vivo nas aulas de sábado, ela fica gravada e sobe na plataforma. E nós já temos muitas aulas ao vivo, Rosa, que estão na plataforma, porque toda aula ao vivo que a gente já deu, ela vira um banco, né, uma biblioteca de conteúdo dentro da plataforma. Então, já existem muitas aulas ao vivo que estão gravadas dentro da plataforma, né? E a próxima é agosto, né, Dri? A de sábado, né? Isso, 6 de agosto. Mas na quinta-feira agora, depois de amanhã, tem aula ao vivo, né, de encontro do grupo de 8 semanas. Então, para quem entrar até quarta à noite, na quinta-feira dá tempo de participar dessa primeira sessão. A Cássia falou, e as aulas bônus já tem um cronograma? Cássia, tem algumas que já estão lá na plataforma, tá? Os bônus, né? Alguns bônus já estão lá na plataforma e outros vão lançando, a gente está lançando aos poucos e vai até o final desse ano, né? Então, esse curso que a Paula falou, que é curso de mindfulness para a prática pessoal de vocês, qual que é a nossa intenção? Que vocês possam vivenciar a prática mesmo, tirando o chapéu de profissional, vivenciar um curso mesmo de 8 semanas, para que vocês possam trazer isso para o consultório. Então, esse já tem a data, são todas as quintas-feiras, começa na próxima, né? E vai por 8 semanas, tá? Então, a gente está soltando aos poucos, tem bônus que já estão lá e bônus que a gente vai pouco a pouco avisando vocês. Uhum. Mas as aulas mensais, elas já têm data. Claro que a data ela pode ser modificável, mas tem data. Se você tiver dúvida, você pode me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, te encaminho as próximas datas. Mas a próxima aula ao vivo é 6 de agosto. Cássia, a gente está fazendo ele na quinta-feira, mas assim que acabar, né, até sexta-feira, a gente sobe a gravação, tá? E a gente tem formado um ambiente lá dentro da plataforma de conversa com vocês. Então, depois de cada aula, vocês podem fazer perguntas também. Então, temos pensado bastante sobre isso. A gente está gravando na quinta-feira. Depois que a gente terminar, a gente sobe e você pode assistir e acompanhando em tempo real durante a semana com a gente, né? Ó, a Ilza, Dri, que já é aluna, perguntou qual o horário da quinta-feira. Das 8 às 10, né? O horário Isso, de treino. das 8 às 10. Das 8 às 10. Mas aí, Cássia, Ilza, a gente tem um grupo de mural no WhatsApp em que vocês recebem o link para poder acessar as aulas ao vivo. Isso, a gente mandou o convite pelo e-mail do Comer Compassivo. Então, assim que vocês se inscrevem, vocês recebem um convite para entrar no grupo do Comer Compassivo. Quem não recebeu, pode me mandar no WhatsApp também, eu encaminho, ou mandar no e-mail do Comer Compassivo, né? E aí, um caminho para vocês.
Tá? Certo, pessoal? Então, hoje era isso. Continuem aqui, nós nos vemos na quinta-feira, para quem já está conosco. E vamos juntas, muitos aprendizados. Obrigada de novo, Dri, boa noite. Obrigado, William, por estar aqui com a gente. Agradecendo o pessoal da equipe também, nossas mãos invisíveis. Boa noite para todo mundo e a Muito gente se obrigada. vê em breve. Isso mesmo. Tchau, gente. Obrigada.